Parece que Israel está se preparando para uma nova fase na guerra contra o Hamas, e isso num âmbito mais donos do mundo, se é que você me entende. Hoje pela manhã teve bombardeio no norte de Israel, teve problemas lá na faixa de Gaza, mas teve também a continuidade da rendição em massa de membros do Hamas. Gente, eu não tiro da minha cabeça que essas rendições em massa começaram a acontecer depois da tentativa de Israel de inundar um túnel. Eu, se fosse Israel, ameaçaria inundar pelo menos 2, 3 túneis e parar de inundar caso o Hamas entregasse os reféns. Será que eu estou viajando? Bom, vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre uns movimentos estranhos que aconteceram nesse final de semana, como, por exemplo, 3 países da União Europeia exigindo que a União Europeia aplicasse sanções ao Hamas, que continua no status de não grupo terrorista, o que lhe confere a liberdade de ter contas bancárias, acessar SWIFT, bancos, né, que dividem aí o SWIFT, e acesso a muito dinheiro, que é para ajuda à Palestina, mas acaba parando na mão do Hamas. E o interessante é que países da Europa estejam clamando isso nesse exato momento, pressionando a União Europeia. Uma outra questão é o problema que Benjamin Netanyahu enfrenta com os reféns. Claro que as famílias dos reféns em Israel estão começando a clamar pela vida, né, pedindo inclusive que Benjamin Netanyahu negocie um novo cessar-fogo. Aqui no Brasil, a gente também tem notícias, né? Um novo grupo de repatriados de Gaza chegaram hoje de manhã e a gente vai conversar sobre isso, porque o grupo original, a lista original que Lula queria trazer, eram 102, segundo ele, 102 brasileiros, o que é uma grande mentira, né? Porque a maior parte é só familiar de brasileiro, mas esse grupo chegou com menos da metade disso, porque o restante não foi aprovada a sua saída pelo Egito. Vamos falar também dos principais flechos aí da posse de Javier Milei e Jair Messias Bolsonaro voltando para o Brasil. E eu tenho imagens dele no aeroporto da Argentina. Temos imagens. Fica com a gente até o final do vídeo, você vai gostar bastante. Vou pedir o seu like agora, logo no início, que é super importante. O compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap Zap, porque aí você ajuda a nossa voz a chegar mais longe. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, faz aí o seu trabalho, faz aí a sua parte para tentar ajudar a gente a sair desse grande bananil que a plataforma nos enfiou. Vamos lá, vamos começar pelas rendições em massa, né? A Revista Oeste também trouxe aí a matéria, inclusive essa foto. Que foto, né, gente? Tem fotógrafos assim que tem assim um dom extra. Então aí, a operação, né, a campanha de pé em solo, né, pé na terra, das Forças de Defesa de Israel em Khan Yunis, está sendo muito bem sucedida, o que nos diz, né, que realmente Khan Yunis era a cidade que abarcava ali um grande QG, se não, quiçá, o principal QG do Hamas ali na faixa de Gaza. E as rendições não param, enquanto aqui no Brasil a gente tem a mídia dizendo que Israel está inventando coisas para justificar civis palestinos seminus. Olha isso. A mídia aqui do Brasil quer prender terrorista todo paramentado, inclusive se tiver um colete cabum ali no meio da roupa, tá tudo bem para a mídia brasileira, né? Mas é isso. Para você que está assistindo muita mídia brasileira, saiba que é regra na guerra. Quando você se entrega, isso acontece também no conflito lá da Rússia com a Ucrânia. Quando o soldado se entrega, ele tem que se despir para mostrar, primeiro, que ele está submisso, segundo, que ele não está armado e que não é a intenção dele enganar o exército opositor, oponente, com, olha, eu vou me render. E aí está todo cheio de artefato dentro do corpo. O que é uma constante, é normal com o povo que Israel está tratando, né? De pessoas que fazem cabum, né? Seus próprios corpos. Então, as rendições continuam acontecendo lá na cidade de Khan Yunis, aqui no norte de Israel. O dia amanheceu assim. Israel tem sido bastante atacado pelo Hezbollah, ele tem retalhado esses ataques e dizem, né, na Rádio Corredor lá, das mídias mundiais, dos informantes mundiais, que Israel tem um plano para tratar com o Hezbollah de uma forma eficaz e mais definitiva.
inclusive sendo necessário a invasão do território libanês. Isso pode dar muito problema? Pode dar muito problema. Porém, se Israel realmente concluir com sucesso sua missão contra o Hamas, o Hezbollah vai colocar as suas barbas de molho, ou os líderes, os financiadores do Hezbollah colocarão a sua barba de molho dizendo, ó, o cara tá com fogo no zóio, tá conseguindo virar aí o chaveco mundial, né? Contra ele, tá conseguindo virar a favor dele, e a gente tem que ir mais devagar, porque ninguém esperava esse contra-ataque tão eficaz e tão efetivo de Israel contra o Hamas. Acho que eles contavam mesmo com a possibilidade de Israel ficar ouvindo a narrativa cantilena mundial de Israel geno, que não pode fazer isso, que por causa, coitado dos civis em Gaza, com o Hamas escondido atrás dos civis, né? Então, a gente tem aí algumas possibilidades, eu acredito nessa, porque nada diferente aconteceu nas últimas décadas. Hamas atacava Israel, Israel começava a ser atacado com narrativas completamente mentirosas e desproporcionais de tudo quanto é canto do mundo, tanto das Nações Unidas, quanto da União Europeia, quanto na mídia, nas universidades. A gente viu isso se repetir. A diferença agora é que Israel pisou firme e falou, não, eu vou continuar. Tem refém, tem cidadão israelense, é isso que o meu povo espera de mim, que vá atrás dos meus cidadãos. Enfim, eu acho que esse foi o ponto fora da curva. Mas eu também desconfio que o Hamas e os financiadores do Hamas tenham um plano totalmente escondido até então. Por quê? Porque o Hamas não faria um ataque desses para sequestrar essa quantidade de reféns se eles não tivessem um meio de continuidade do que eles querem. Então, tem muita coisa aí para ser analisada, né? Algo muito sério que aconteceu hoje aqui no Tarcísio Moraes trouxe a notícia é que a Mesquita dos Mártires, tá, em Khan Yunis, foi derrubada, foi jogada no chão. Aí muita gente fala, mas é um lugar sagrado. Já cansei de explicar aqui, gente. A Convenção de Genebra protege lugares sagrados, desde que os lugares sagrados não sejam utilizados como base militar, e a Mesquita dos Mártires era utilizada como base militar, exatamente como uma escola infantil hoje, que foi atacada, foi bombardeada por Israel. Mas é uma cidade, é uma escola infantil, está no norte de Gaza, os civis já haviam sido evacuados, então foi um ataque com segurança, porque a escola estava sendo utilizada como base militar para o Hamas. Então, a própria Convenção de Genebra diz que, além dessa estrutura perder a proteção da Convenção, isso torna quem fez a estrutura como base militar enquadrado em criminoso de guerra. Tá? E ninguém fala nada a respeito disso. Uma outra coisa que está acontecendo é que Israel oficialmente agora está acusando a ONU de não fazer o suficiente para facilitar a entrada de ajuda humanitária em Gaza. Ou seja, para entrar ajuda humanitária existem certos critérios que a ONU tem que cumprir. Por quê? Porque são os funcionários da ONU que, inclusive, do grupo que se rendeu na semana passada de terroristas do Hamas, dentro do grupo tinham dois funcionários da ONU, né? Não deveriam estar envolvidos com terroristas, mas na verdade estavam. Então, a ONU tem que cumprir certas diretrizes, porque são seus funcionários que recepcionam os caminhões depois de inspecionados, dá o check lá, para levar esses caminhões até o depósito e dali do depósito distribuir para a população. Isso não está acontecendo, né, gente? A gente está cansado de ver aí, eu mesmo trouxe 2 depoimentos absolutamente perigosos, 2 senhoras falando, gazenses, na faixa de Gaza, ainda na faixa de Gaza, dizendo, olha, a comida que entra aqui não vem para a população, vai para o Hamas, a comida é roubada, a gente não consegue receber. Então, assim, isso a gente está cansado de saber. O que não tinha antes? Uma declaração oficial de Israel contra a ONU neste quesito também. A gente pode enumerar aqui pelo menos umas 100 acusações contra funcionários da ONU que acabam andando juntinho, de roxinho colado com o Hamas. Aí tem que se levantar também a devida proporção de que os funcionários da ONU em território gazense são gazenses? A gente não sabe, né? Porque se são, realmente eles estão ali correndo perigo. Então, olha, que difícil, não gostaria de estar na pele de Benjamin Netanyahu. Então, a gente tem a história também dessa senhorinha, ela tem 82 anos, ela é uma sobrevivente da festinha lá, né?
do Holocausto, da segunda festinha mundial, e ela apelou a Putin para que Putin fale com o Hamas pela libertação de seu neto, que tem 22 anos, e ele está em poder do Hamas nesse exato momento. Por que essa vozinha de 82 anos, sobrevivente de Auschwitz, ela apelou a Putin? Porque ela foi libertada pelas forças russas quando ela estava a caminho de Auschwitz, porque Auschwitz era a solução final, né? Para lá, né? Era de puxa, arrasta para baixo. E foi impedida, conseguiu conservar a vida, porque foi salva pelo exército russo na época, e ela apelou aí a Putin. Aí teve algo que me pareceu muito fora de propósito, que foi esse deputado russo, tá, interpelando pelos reféns em poder do Hamas. A gente sabe que a Rússia disse que o Hamas não é um grupo terrorista, que é a resistência, que Israel é um Estado ilegal, Israel é um Estado não sei das quantas. Eu queria saber onde foi parar a ligação de Israel com a Rússia, porque existe uma ligação, mas isso é uma coisa que eu preciso abordar com vocês num outro vídeo, um pouco mais com calma e tal. Mas existe uma ligação de parceria, existe um acordo de parceria entre a Rússia e Israel, long time. E isso é oriundo desde a segunda festinha mundial, onde o exército russo lutou contra os nazis lá da época, ajudou a salvar muitos judeus, mas o Putin ainda assim fez essas declarações, né? Me parece que alguém puxou a orelha de Putin, que mandou o enviado pleitear, né, interpelar o Hamas para a libertação dos reféns. Anotem aí, alguma coisa mudou neste fim de semana nos players dos donos do mundo. É essa a sensação que eu tenho. Por um outro lado, não menos importante, a gente tem os familiares dos reféns que ainda estão em poder do Hamas, pressionando Benjamin Netanyahu. Olha, por favor, você quando iniciou o contra-ataque, você disse que a missão a principal era resgatar os reféns e depois caçar o Hamas. Agora inverteu. Agora a missão principal declarada oficialmente por Benjamin Netanyahu é primeiro eliminar o Hamas e resgatar todos os reféns. Eu entendo muito bem. Para mim, essa deveria ter sido a primeira declaração oficial, porque é de posse do domínio da situação no ataque que você negocia um cessar-fogo. Não é? Não é assim? Primeiro você ataca, depois você negocia um cessar-fogo. Então, a missão principal, na minha opinião, a declaração deveria ter sido: nós vamos eliminar o Hamas. A gente não sabe nem se os reféns estão vivos. Então, primeiro eliminar o Hamas e conseguir resgatar todos os reféns. E aí o Bibi começou ao contrário, claro, direitos humanos, tem a aprovação da opinião pública, o que em muitos momentos atrapalha demais também, mas ela tem que ser levada em consideração. Bibi oficialmente começou dizendo que a missão principal era o resgate de Israel. Claro que o Hamas, né, se espalhou. Agora eu vou tocar no assunto de novo com vocês, porque isso não me sai na cabeça. Foi só Israel começar a inundar túneis que começaram as rendições em massa em Khan Yunis. Eu, se fosse Israel, ameaçava inundar mais uns 2, 3 túneis e dizer assim: olha, eu paro de inundar. Devolve todos os reféns. Morreu, eu quero gestos mortais e eu quero o corpo. Vamos negociar? E pronto. Né? Infelizmente. Enquanto isso, a gente continua, né? Vou voltar aqui um pouquinho. A gente continua com o brasileiro em poder do Hamas e o 9D dos cachaceiros não abre a boca para tentar negociar com o Hamas a libertação de um brasileiro que está em poder do grupo terrorista. Vamos seguir aqui, que o outro movimento que eu percebi no final de semana foi que algumas mídias mundiais, eu estou compartilhando, com vocês, o perfil do Times of Israel, mas um monte de outros veículos noticiaram que o chefe do Hamas realmente perdeu o apoio popular. Ora, a gente já trouxe aqui um monte de palestinos que falam contra o Hamas, que conseguiram sair de Gaza e tiveram a liberdade de poder criticar o Hamas, né? Então a gente sabe que no momento atual, se você fizer uma pesquisa, a pesquisa não vai dar certo, entendeu? Dependendo de quem fez a pesquisa,
Se foi o IDF, quem está com acesso ao IDF vai dizer que é contra o Hamas. Se foi uma pesquisa, por exemplo, feita por um jornalista da Al Jazeera, vai dizer que é a favor do Hamas. Então, na verdade, a gente tem que se basear em quem? Em quem já saiu de Gaza e pôde falar com liberdade, tá? Então, parece que eles realmente perderam ali o apoio, mas, na minha humilde opinião, já é uma azeitadinha no âmbito donos do mundo para colocar o Yaniya Sinwar de arrasta para baixo. Falar, não, o culpado foi ele e ele a gente entrega. Sabe assim, vão-se os anéis, mas ficam os dedos? Que nem foi o impeachment de Dilma. Na minha opinião, ele já está com seu futuro selado e selado pelos seus próprios financiadores. Ok? Vamos deixar isso bem claro. Selado pelos próprios financiadores. Então, aqui, eu quero conversar com vocês sobre uma possível nova fase que tem a ver muito, né, com os reféns. Eu não queria estar na pele de Benjamin Netanyahu. Traduz, filho, para mim. O que aconteceu? O Hamas, no último domingo, reavivou sua ameaça de que, se a ocupação em Gaza continuasse, nenhum refém em poder dele sairia vivo. Tem mais de 100, né, gente? Tem mais de 100. E eles fizeram algumas exigências, tá? Essas exigências incluem o fim da guerra, a retirada israelense, né, da faixa de Gaza e a libertação de todos os prisioneiros de segurança palestinos, incluindo os capturados a partir do 7 de outubro. Ou seja, o que o Hamas quer é, sabe o que nós fizemos no 7 de outubro? Faz de conta que nós não fizemos nada, retorna tudo como antes, vocês saem do nosso território, libertam todos que estão presos e aí a gente liberta o refém de vocês. E eles nem disseram que vão libertar todos os reféns, eles disseram o seguinte, olha, se vocês não cumprirem isso agora, eu vou matar todos os reféns. Nenhum deles sairá com vida de Gaza. O que eu duvido muito, por quê? Porque não existe outra moeda de troca daqui para frente, outra moeda de troca do Hamas para com Israel que lhe garanta a sobrevivência, tá? Então a matéria diz que este preço é intolerável, porque isso esbarra na situação dos reféns, alguns dos quais se sabe que correm perigo imediato de vida, cujas famílias exigem, compreensivelmente, que o governo dê prioridade à libertação dos reféns em detrimento de um outro objetivo declarado, que é caçar o Hamas, como eu expliquei para vocês ainda há pouco. Seguindo aqui, outra surpresa, um movimento ali de player dono de mundo, foi que França, Alemanha e Itália estão pressionando a União Europeia por novas sanções contra o Hamas pelos ataques atrozes a 7 de outubro. Não é possível, gente, que os líderes do Hamas e que o Hamas, enquanto organização, continue tendo acesso a financiamento, doação, ajuda financeira, conta em corretoras para ter acesso a Bitcoin. Não é possível. Entendeu? Não pode. Não pode. E está encerrado o assunto. O que espanta? A Alemanha, França e Itália pressionarem a União Europeia para ser feito esse tipo de sanção. Me chama a atenção. Outra coisa que me chamou a atenção foi Biden subir o tom com Benjamin, tá? Segundo o perfil Jacob Magid, a administração de Biden está cada vez mais convencida de que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu está em modo de campanha. O que eles querem dizer com isso? Que, supostamente, Benjamin não encerrou o assunto, não resolveu de vez o assunto na faixa de Gaza, porque ele está em campanha e ele quer arrastar essa guerra até as eleições para tentar tirar o máximo de proveito. Eu não vejo assim. Eu vejo que a campanha de Israel está sendo extremamente bem sucedida e eu queria saber a sua opinião. Com tudo que nós sabemos da geopolítica e do monopólio dos players donos do mundo, você acha mesmo que Israel poderia estar numa posição melhor contra o Hamas do que se encontra nesse momento, levando em consideração todos os fatores da equação? Deixa nos comentários para mim. Antes de dar um rasante aqui no Brasil, para saber, né, vou informar para vocês direitinho do novo grupo que chegou, Brasileiros Gazenses, dupla cidadania. Que mentira, que lorota boa. Vamos aos nossos
patrocinadores. Ó, o Dr. Laí Ribeiro aí com um baita recado para você. Você nunca verá a sua pele sair disso. Para isso, enquanto não tratar de dentro para fora. E a melhor forma de fazê-lo é através da tecnologia do Transresveratrol, que em contato com o corpo humano produz o gene da longevidade do jeitinho que ensinou o Dr. Laí Ribeiro. Primeiro, o resveratrol tem que ser trans. Esse resveratrol, ele tem a habilidade de, no ser humano, estimular o gene da sirtuína 1 e sirtuína 2, que vai produzir a proteína sirtuína 1 e a proteína sirtuína 2, que é o gene da longevidade. Registrado pela Anvisa, o Sinata Gotas vai cuidar da sua pele de dentro para fora, amenizando rugas, ressecamento, bigode chinês. Eu, se fosse você, aproveitaria hoje a promoção de 3 meses completos de tratamento com frete grátis para todo o Brasil por apenas R$ 29,90 na parcela. Mas atenção, a oferta é válida somente até durar essa promoção. Clique agora no Saiba Mais e providencie uma nova vida para a sua pele. Então, eu continuo aqui na missão de passar o final do ano e todo o verão do ano que vem com a pele mais bonita que eu conseguir. E o Sinata Gotas tem me surpreendido positivamente, eu falo todos os dias aqui com vocês. Gente, é o Transresveratrol em contato com o seu corpo que vai produzir o gene da longevidade de forma cumulativa. Eu tenho tido assim uma experiência magnífica, minha pele está cada vez mais hidratada, com um aspecto mais jovial. Eu estou usando metade da maquiagem que eu usava antes. Gente, tudo isso é economia. Economia de dinheiro, economia de tempo. E dá uma satisfação assim, você perceber que você não precisa se maquiar tanto para ter uma aparência assim de mais descansada, né? Então, olha, corre que ainda dá tempo. Eu vou deixar o link aqui no comentário fixado e na descrição. Você vai sair nessa página que está na sua tela, ó. É importante que você saiba que além do Transresveratrol, a vitamina K2 também está presente na fórmula, isso garantido pelo registro na Anvisa. Aqui você tem todas as informações complementares aí, todos os combos que a gente comercializa. Esse aqui, de 3 meses de tratamento, é o combo que a gente sugere, porque é o mais econômico, tá? Em termos de custo-benefício, você recebe 3 meses de tratamento, paga só 2, um você recebe de presente e ainda garante frete grátis para todo o Brasil. Rolando a página, como eu sempre digo, tem aqui uma série de mulheres que contam o depoimento, sua experiência com o Sinata Gotas, que é muito parecida com a minha experiência. Lembrando que todo produto que a gente anuncia aqui que você adquire, você também ajuda a apoiar o canal, tá? Então não perde tempo, porque Natal tá aí, Ano Novo tá aí, você tá preocupada com a sua pele, tá preocupada como que você vai chegar no final do ano? Sinata Gotas. Para mim, tá fazendo toda a diferença no meu dia a dia. Vamos seguir aqui? Vamos ver aqui o Brasil, como é que tá. Um novo grupo de repatriados chegou de Gaza, né? Hoje pela manhã. Estão aqui sendo recepcionados com toda a pompa e circunstância. Dessa notícia eu queria só chamar a atenção de vocês. Espera aí. Que... Só um minutinho. Segundo o Itamaraty, 24 pessoas que estavam na lista enviada pelo Brasil não tiveram autorização de cruzar a fronteira. Quem barrou foi o Egito e Israel. Nesse grupo, tá, viriam mais 24 pessoas. Tá? Seria esse grupo mais 24 pessoas. Por que não vieram as outras 24 pessoas? Porque o Egito e Israel barraram. Por que será? Numa zona de guerra onde Israel está combatendo um grupo terrorista que, segundo os próprios gazenses, escraviza a população da Palestina, por que será que Israel e o Egito brecaram a saída deles? Tirem suas próprias conclusões e cuidado com o que vocês vão comentar aí. Enquanto isso, o brasileiro sequestrado, que tem realmente dupla cidadania, ele é brasileiro israelense, continua na mão do Hamas. Uma outra coisa que tem que ser levantada é o seguinte: esse pessoal não é brasileiro. Esse pessoal, uma boa parte, não tem passaporte brasileiro, não tem certidão de nascimento brasileira. Eles são gazenses, eles são da região lá, parentes de brasileiros. E aí, não, mas tem que salvar também. Dependendo do parente, eu acho que tem que salvar. Por exemplo, se for uma idosa, se for uma mãe sozinha com filhos e a irmã foi trazida, eu acho que tem que salvar.
mas parece que o Egito e Israel encontraram outro tipo de nomes nas relações, na relação enviada pelo Brasil. Parece. E aí, nós tivemos, né? A gente tem que falar da Folha do São Paulo, gente, a gente tem que falar. A Folha do São Paulo fez uma matéria dizendo que para palestinos, segundo palestinos, LGBT, a luta por direitos passa pelo fim da ocupação israelense. Foi isso mesmo que você ouviu. Para fazer uma matéria enviesada, utilizando o público, né, o pessoal LGBTQIA+, como massa de manobra, diz que, na opinião deles, maior liberdade para LGBT em Gaza, Israel tem que sair. Porque não se conquistará liberdade para esse povo em Gaza se Israel não sair. Isso que a gente está falando do único país que tem marcha LGBT pública livre, que é Israel. Lá na Palestina, vocês sabem muito bem como as autoridades tratam esse tipo de público, esse tipo de povo. Vocês sabem, eu não preciso falar aqui. Aí vem a Folha do São Paulo e manda essa, né? A BBC Brasil foi um pouco mais honesta e disse: gays palestinos fogem para Israel em busca de segurança. Essa é a mídia, né? Esse post da professora Paula Marisa já está lá no meu perfil. Corre lá. Vamos sair e dar um pulinho lá na Argentina? Claro que vamos. Bem, a mídia inteira brasileira disse que Bolsonaro passou vergonha, que não conseguiu nem chegar perto da equipe de Milei. Aqui nós vemos Jair Messias Bolsonaro em posição de honra, né? E aqui nós vemos o desespero da Janja. Eu queria ser uma mosquinha, gente. Juro por Deus que eu queria ser uma mosquinha para ver a cara da Janja nesse fim de semana. Olha a elegância de Michele. Com toda a modéstia, Milei, fala para sua namorada também fazer uma... Não é a namorada, é a vice, perdão. Fala para a vice dar uma olhadinha aí no figurino, porque ficou feio, viu? Calça mal acabada, marcando o quadril, o blazer todo enrugado. Não gostei, não. Tá bom? Não gostei, não curti, tá? Gente, agora eu fiquei em dúvida se é a namorada de Milei ou se é a vice. Me corrige aí. Mas essa moça aqui tá bem feia, a roupa dela tá bem feia, não é apropriada para a ocasião e Michele Bolsonaro mandou ver. E para encerrar nossa chamada, aqui nós temos Birulindo da Bolsopil no aeroporto da Argentina, voltando para o Brasil. Todo mundo viu, né? Que Birulindo foi ovacionado o final de semana inteiro, foi para os braços do povo, conversou com tudo quanto é argentino, tirou foto, como a gente está vendo aí, sendo abordado por um monte de gente. O cercadinho brasileiro mudou para a Argentina, foi magnífico. Foi a participação do presidente Jair Bolsonaro e eu queria tanto que Lula se atrevesse. Meu Deus, ele não se atreve, né? Nenhum deles recebeu um sanduíche de mortadela, nada, uma garrafa de pinga, nada. Todo mundo que realmente admira o presidente Jair Messias Bolsonaro. E assim eu encerro nossa edição atrasada, como sempre, só que dessa vez a culpa não foi, né, do Ítalo Lorenzon. Eu estava quase terminando o vídeo, me bate o carteiro, eu tive que parar a gravação e atender o carteiro e voltar e começar tudo de novo. Perdoe eu. Se você gosta do meu trabalho, um bom momento para você nos apoiar é agora. Aqui tem um Pix, doarpravaleria@gmail.com. Na descrição tem 2 contas bancárias e uma conta no PayPal. Para você que acompanha a gente fora do Brasil. Apoia a gente, vai, a gente está precisando muito. Pensa aí num presente de Natal para valer para o ano todo. O que você acha? A gente está precisando, tá bom? Fica com Deus, a gente se fala mais tarde. Fica atento ao canal, se inscreva aí, ative o sininho, porque a gente vai soltar vários videozinhos pequenininhos, porque tem muita coisa para falar. E aí não dá mais para fazer esse videozão grandão, como a gente faz com a cobertura de Israel aqui. Então fica atento que eu vou trabalhar hoje o dia inteiro para você. Um beijo no coração, encontro com vocês nos comentários já já.